Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Na última semana eu participei do projeto As Blogueiras e Seus 5 Motivos, no qual a cada dia uma blogueira diferente dava 5 motivos para ler um Young Adult diferente. Inspirada por esse assunto Young Adult, eu resolvi fazer um vídeo então com o meu top 5 Young Adults favoritos. Bom, o primeiro livro que eu escolhi para colocar nesse top 5, eu já queria deixar claro para vocês que eu não fiz aqui uma ordem de gosto mais desse ou daquele. Já foi bem difícil selecionar 5, então escolher uma ordem de preferência entre esses 5 foi quase impossível. Aliás, é uma tarefa quase impossível. Bom, o primeiro livro que eu vou falar pra vocês foi Todo Dia, do David Levitan, que é um dos meus livros favoritos da vida, não simplesmente um dos meus YA favoritos. E esse livro é incrível pra mim, não só pela temática dele, não só pela premissa dele, mas pela maneira de como o David Levitan, ele abordou tudo isso, de como ele trouxe tudo pro leitor. Então aqui no caso o personagem principal é o A, na verdade eu falo o A, por falta, acho que, de uma maneira melhor de chamá-lo. Então ele não tem gênero definido, ele não é homem nem mulher, ele é simplesmente uma alma. Ele não tem um corpo, ele depende do corpo de pessoas diferentes, da idade dele sempre, pra poder existir. Então a cada dia ele acorda num corpo diferente. Tem dias que ele é um adolescente de 16 anos, tem dia que ele é uma adolescente de 16 anos e a história parte daí. Acontece que ele acaba se apaixonando por uma menina num dos dias em que ele acorda no corpo do namorado dessa menina e ele começa a fazer de tudo pra voltar e encontrar essa menina que é a Rhiannon. Não foi só o romance aqui que me conquistou. Principalmente eu diria que foi essa questão do A mudar a cada dia de corpo, porque dessa maneira o David Levitan ele conseguiu abordar muitas temáticas diferentes. Ele aborda a dificuldade com que a Rhiannon tende a aceitar o A quando ele está às vezes num corpo que pra ela não é atraente, e a maneira de como na realidade o que importa e o que prevalece entre eles é o que está por dentro, é a essência, é a alma ali deles, não é a maneira de como eles se apresentam, não é a personalidade nem nada, é algo além disso. E não só isso, a cada dia que o A acorda num corpo diferente, então no corpo de uma pessoa diferente, ele consegue enxergar a vida daquela pessoa, os problemas que aquela pessoa enfrenta, todas as dificuldades ali da vida dela. E eu acho que o David Levitan, ele sempre traz temáticas aqui que precisam ser debatidas, discutidas, e tentando tirar o preconceito que muitas vezes existe. Ele debate tudo isso sem preconceito, com o intuito de retirar esse preconceito. Então, você tem aqui momentos em que ele acorda, por exemplo, no corpo de uma pessoa com depressão, e ele mostra todos os sentimentos carregadíssimos daquilo, de como aquilo é difícil. Tem dia que ele acorda no corpo de uma pessoa que é viciada em drogas, e também de como o vício é algo ali problemático para o corpo e como não é simplesmente uma vontade da pessoa. Enfim, são várias situações incríveis, com passagens e quotes incríveis, enfim, é um livro incrível que me emocionou totalmente, que eu sou apaixonada por ele. Inclusive eu tô extremamente ansiosa para ler a continuação, que vai ser, o Another Day, ainda sem título pro português, mas provavelmente será outro dia, e que vai ser lançado pela Galera Record no primeiro semestre do próximo ano. O livro que eu escolhi falar pra vocês, na verdade, foi o livro que eu fiz o vídeo, para o projeto, e foi A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella, que também me conquistou por inúmeros motivos, pela temática abordada. Então também é uma temática mais difícil, mais pesada, mas abordada de uma maneira leve e divertida. Então é um livro cativante, apaixonante, divertido e que me proporcionou uma leitura deliciosa. Eu não vou falar com tantos detalhes dele aqui porque eu fiz um vídeo só pra ele, então quem quiser conferir eu também deixo o link pra vocês aqui embaixo. Minha outra escolha então de Young Adult favorito foi Mentirosos, da E. Lockhart, que também é um dos meus livros favoritos. Eu me encantei completamente pela escrita da autora aqui. É uma escrita totalmente poética, é uma escrita intensa, envolvente. O desenvolvimento da história foi extremamente surpreendente pra mim, eu não consegui imaginar o desfecho do livro, então quando tudo é revelado eu fiquei de queixo caído, me trouxe todo um olhar diferente pra história. E eu também gostei de como ela trabalhou aqui as temáticas, Então você tem aqui uma família que está em decadência, uma família aristocrática, totalmente conservadora, americana,
E essa família, então, está em decadência e tem vários problemas ali entre eles. E a cada verão eles se reúnem na propriedade da família, porém tem um verão que acontece uma situação bastante traumática. E quando a protagonista, né, ela passa 2 verões sem ir pra lá, e quando ela realmente volta, ela começa a tentar entender tudo o que aconteceu naquele verão traumático. Então, uma leitura que eu indico demais pra vocês. Minha outra escolha, na verdade, foi para representar a série como um todo, e foi A Irmandade das Calças Viajantes, que é o primeiro livro da série A Irmandade das Calças Viajantes, da Amber Sherrs. Na realidade, 4 dos livros, então, são Young Adults, e o último livro, Sisterhood Everlasting, que não foi lançado em português no Brasil, ele já não é mais um Young Adult, porque ele traz aqui as personagens já adultas, já com seus 30 anos, então ele é um pouco diferente, mas ainda assim maravilhoso, um desfecho também incrível pra série. Mas falando dos 4 que são Young Adults, eu não sei definir qual dos 4 também é meu favorito. A cada um dos livros você tem um verão diferente das 4 amigas, então no primeiro elas têm acho que 14 ou 15 anos, e aí os outros 3 seguintes, né, são os anos subsequentes a esse primeiro verão. E você vai vendo, então, a evolução da vida delas, você tem também toda a delicadeza com que os problemas dessas fases são abordados, a forma de que a Amber Sherrs, ela não subestima os problemas das meninas, as emoções delas, cada uma com suas personalidades diferentes, cada uma com um problema diferente, interessante, apaixonante e de certa forma também intenso. Foram livros assim que mexeram muito comigo, que me emocionaram, que me divertiram. São livros assim encantadores. Esse livro aqui, ele deu origem ao filme 4 Amigas e um Jeans Viajante, e o segundo livro da série, ele é uma mistura dos outros 3 livros da série. Então, ele faz um mix aí dos acontecimentos, e mesmo que ele misture, né, 3 livros em um só filme, eu sou apaixonada pelos 2 filmes. Eu acho que eles dão uma boa ideia do que os livros tratam, né? E só que é claro que os livros eles são muito mais intensos, eles são muito mais detalhados, mas então para quem quiser ter uma noção melhor, né, antes de fazer a leitura, para ver se realmente quer ler ou não e tal, eu indico muito então que assistam aos filmes, mas é claro, se possível, eu indico muito que os livros sejam lidos, porque eles são realmente incríveis. E eu fiquei muito na dúvida na hora de escolher o 5º livro para fechar o top 5, porque tinham outros livros que eu acho que mereciam estar nesse top 5, mas eu acabei escolhendo o Diário da Princesa, da Meg Cabot, que é uma série também que eu sou apaixonada. Foi uma das primeiras séries que eu li, assim, de Young Adult, né? Na minha adolescência, na minha pré-adolescência, eu comecei a ler o Diário da Princesa, eu tinha uns 13 anos. E é uma série também totalmente apaixonante, divertida. Eu não gostei muito do 5º, do 6º livro da série, mas depois eu já voltei a me apaixonar por ela. Eu achei que a Meg fechou com chave de ouro no 10º livro. Agora a série vai ser reaberta, digamos assim, porque a Galera Record vai lançar agora em outubro o 11º livro. Inclusive a Meg Cabot vem ao Brasil esse mês para o lançamento do 11º livro, que é o Casamento da Princesa. E ele, diferentemente dos 10 primeiros, não é o Young Adult, porque agora a gente já tem também uma Mia adulta e tal, então a abordagem vai ser um pouco diferente do que dos 10 primeiros, ainda que nessa forma de diário e tal. Mas é uma série, como eu falei, então super divertida. A Mia, ela tem as neuras dela e isso acaba dando um tom bem divertido pra série. Os personagens são encantadores, o romance é delicioso, então é uma série assim muito querida pra mim. Eu falei que foi muito difícil eu escolher esses 5, eu achei que seria justo eu mostrar os outros 3 livros pra vocês que eu cogitei colocar no top 5, mas que ficaram de fora do top 5. Mas enfim, também estão entre os meus Young Adults favoritos. O primeiro deles é a trilogia Jogos Vorazes, tá? Então é a minha trilogia distópica favorita. Eu achei o desenvolvimento da história incrível, a ideia da história incrível, eu adoro a Katniss. Adoro todos os conflitos que tem aqui, foi uma leitura totalmente envolvente, enfim, eu sou muito fã de Jogos Vorazes. A minha outra escolha não está aqui porque o livro está emprestado, foi Ana e o Beijo Francês, da Stephanie Perkins, que é um romance delicioso de ser lido, uma fofura de livro que eu vivo indicando pra vocês também, então não é muito novidade pra quem me acompanha ouvir falar deles. O outro livro que eu acabei lendo esse ano e que me conquistou demais foi Adormecida, da Anna Sheehan, que ele também é um distópico. A protagonista aqui, ela ficou desacordada por mais de 60 anos por conta de uma tecnologia que existia que permite então que a pessoa
dormisse e tal, e ficasse conservada, né, naquela idade. É como se a vida dela fosse interrompida ali, depois, quando ela acordasse, voltasse a acontecer. Só que quando ela acorda, ela está num cenário completamente diferente daquele no qual ela vivia, a família dela não tá mais lá, e ela passa a ser meio que perseguida e sem saber exatamente o que está acontecendo. Não dá pra eu explicar muito bem a história, mas ela me surpreendeu demais, me envolveu demais. Ela trouxe aqui um desfecho que eu fiquei de queixo caído e de coração partido. Foi um dos desfechos assim mais incríveis mesmo assim que eu li em livros do gênero, e eu recomendo muito, muito pra vocês. Valeu demais a leitura. Então, A Adormecida, da Anna Sheehan. Espero que vocês tenham gostado. Comentem comigo quais os YA favoritos de vocês, se vocês gostam ou não, aliás, de YA. E beijos a todos e até o próximo vídeo.